Bom dia, Márcio. Bom dia a todo mundo. Depois de uma noite que não deve ter sido nada boa para os azulinos, porque a noite de ontem foi impactante com a derrota nas circunstâncias em que ocorreu. Exatamente, Ferreira. O Remo, então, segue numa situação delicada na Série C do Brasileiro. Ontem, o Leão perdeu no Bainão para o Operário, resultado que mantém os azulinos na zona do rebaixamento, restando 7 jogos para o fim da primeira fase. A noite de segunda-feira mostrou que invencibilidade não segura a onda de ninguém quando o futebol não é bom. E a tensão em campo estava estampada para quem quisesse ver. O Remo já começou a noite numa situação desconfortável. Os resultados do final de semana levaram o time de volta à zona do rebaixamento. E Ricardo Catalá, com vários desfalques, teve que se virar para montar o time diante do Operário. A equipe paranaense começou o jogo bem postada. Marcação eficiente de uma equipe que estava a 5 jogos sem perder e ocupando a parte de cima da tabela. O Remo tentou atacar, mas o contra-ataque estava afiado e Felipe Augusto foi perigoso na finalização desviada na zaga azulina. Pablo Roberto conseguiu um lançamento perfeito para Muriqui. O atacante dominou e depois foi ao chão. O árbitro disse que não foi pênalti. Rafael Woller arriscou um chute perigoso e Zé Carlos mostrou que estava atento. Na sequência, o fantasma insistiu no ataque e depois do desvio, a bola foi no travessão do Remo. E em outro lance, pelo lado direito da defesa azulina, vacilo total na marcação. Alisson Tadei estava tranquilo dentro da área. 1-0 Operário. E depois de um primeiro tempo pouco produtivo, Ricardo Catalá teve que ouvir a torcida na descida para o túnel. Na volta do intervalo, 3 substituições. Entre elas, o estreante Evandro na lateral esquerda, no lugar de Kevin. Novamente, o Remo esbarrou em uma boa marcação e erros na criação das jogadas. Foi aí que o zagueiro Diego Ivo e o lateral direito Lucas Marques não disfarçaram a insatisfação um com o outro. O Remo pouco incomodava o Operário e quando roubou a bola, Lucas Marques arriscou de longe, de qualquer jeito. Mas em uma rara chance azulina, Rodriguinho foi mais contundente e deixou Muriqui na cara do gol. Mas o chute foi tranquilo para Rafael Santos defender. Em cruzamento da esquerda, Elton desviou a bola e quase achou o empate. E o Álvaro recebeu o cruzamento, mas cabeceou estranhamente longe do gol. Já o lateral esquerdo Evandro mandou um chutaço e quase empatou, se não fosse a defesaça do goleiro. Mas depois da cobrança do escanteio, Vitor Leque cruzou na área. A bola sobrou para Elton. Foi o primeiro gol do atacante com a camisa do Remo. 1-1. Na empolgação da torcida, o time azulino foi em busca da vitória. Muriqui recebeu na direita e bateu cruzado. O goleiro defendeu. Porém, faltando pouco para acabar o jogo, os visitantes encontraram uma defesa exposta. O passe foi perfeito para Felipe Augusto sair na cara de Zé Carlos. Foi o gol da vitória do Operário por 2-1. Um lance que literalmente calou o Bainão. O torcedor nas arquibancadas parecia não acreditar. Foi uma noite pouco inspirada do Remo em boa parte do jogo. Essa noite aqui no Bainão, o Operário mostrou por que não sofria um gol sequer há 5 jogos no Campeonato Brasileiro. A derrota nos últimos minutos quebrou uma invencibilidade de 7 partidas do time azulino e deixou mais evidente os perigos da zona do rebaixamento. Mais uma vez a gente sofre gols com falhas bobas.
E aí esse é o tipo de campeonato que não permite esse tipo de erro, porque você paga caro. Nós não estamos felizes, nós estamos chateados, tristes, o resultado não era o que a gente desejava. Então acho que não ter todas as peças fez bastante diferença para que a gente tivesse um pouco mais de volume no primeiro tempo. Acho que no segundo tempo não, né? A gente finalizou acho que 8 ou 9 no segundo tempo, adversário 2 ou 3, mas faltou para nós capricho, qualidade, competência para definir melhor a quantidade de oportunidades que nós criamos. Bom, foi isso e foi muito da competência do Operário, que é um time muito arrumado, que se defende muitíssimo bem, não por acaso estava numa sequência de 5 jogos sem tomar gol, e aí foi vazado pelo Remo, mas quebrou a invencibilidade do Ricardo Catalá no Leão Azul. O Remo estava numa sequência de 7 jogos sem perder. O Operário bem superior no primeiro tempo. O Remo, que reagiu, melhorou muito com as modificações feitas no intervalo. A entrada do Evandro na lateral esquerda, gratíssima surpresa. Não porque fosse um jogador desconhecido, bem pelo contrário, nós vimos o Evandro dentro do campeonato estadual e na Série D pelo Águia. A surpresa foi pela personalidade dele. Baenão lotado, uma situação adversa, o Remo perdendo o jogo, não teve essa história de sentir pressão, não. Ele jogou com muita personalidade, foi uma peça fundamental para o time do Remo. O gol nasceu de um escanteio provocado num chute dele que o goleiro defendeu, fez uma grande defesa. Então foi a grande figura do time do Remo, o Evandro, lateral esquerdo, contratado tão recentemente junto ao Águia. Agora, o Remo teve imensas dificuldades diante da competência do time do Operário e não teve competência para sair do cinturão defensivo do Operário. O Remo teve essas dificuldades todas pelas próprias limitações. E o Márcio até comentava comigo aqui há pouco como que esse campeonato tende a ter definições lá no final para a classificação. Olha o chute do Evandro aí, a defesa do goleiro. Lá no final, por critérios de desempate. Por quê? Porque é uma competição que está ali muito achatada, uma concorrência muito acirrada. Numa situação dessa, Márcio, 1 ponto pode significar um objetivo. E o Remo tinha 1 ponto na mão com o empate, mas depois de ter empatado o jogo, perdia por 1-0, empatou o jogo, abriu-se completamente no final do jogo, no oba-oba, na empolgação da torcida, no empurrão da torcida, na empolgação, buscando o gol. O Remo se abriu completamente. Então eu quero mostrar, nós temos aí o segundo gol, né? O segundo gol do Operário. Esse aí foi o primeiro, né? Com um destaque à parte, nós temos no outro vídeo o segundo gol do Remo, o segundo gol do Operário. Observe um momento aí, ó, que a imagem é frisada, como que está totalmente entregue, totalmente desarrumada a equipe do Remo. O Diego Guerra corre, que é o único zagueiro ali, né, o único da última linha defensiva do Remo, ele corre na direção oposta, e aí o Operário, inteligentemente, teve essa exploração da jogada. A bola é colocada no sentido contrário, no sentido vazio, no espaço vazio, completamente vazio da defesa do Remo, e o Felipe Augusto vai livre à cara do gol. Olha só, o Remo está todo na frente, está um bloco na frente. O último dos defensores do Remo está no campo do adversário. E aí só fica o Zé Carlos, sai o segundo gol do Operário. Então escapa 1 ponto, que pode fazer toda a diferença lá na frente. Por quê? Porque o Remo virou o que o Paulinho de Almeida, lá nos anos 90, falava muito. Ele dizia: vocês aqui querem time de índio que só ataca. Era a expressão dele. Que só ataca, não, precisa defender também, precisa ser inteligente. E o time do Paulinho de Almeida, que era assim na conta do chá, que tinha muitas limitações, mas era um time que se defendia muito bem, chegou à semifinal da Copa do Brasil. Ele, com um time bem limitado, chegou lá. Por quê? Porque era um time que se defendia muito bem e aproveitava as oportunidades que tinha. Mais ou menos o perfil do Operário que nós vimos ontem, que não por acaso é a defesa menos vazada do campeonato. Bom, como